E aí, pessoal, está começando agora o nosso primeiro podcast nesse formato podcast do mestre. É isso aí. Finalmente a gente gravamos o primeiro vídeo. Para quem tem acompanhado aí este canal, né, que tinha outro nome, alguns vídeos atrás a gente falou, fizemos um pronunciamento, deixamos lá esse pronunciamento de que estaríamos começando o projeto que a gente realmente queria, né? A gente escolheu aí esse nome e é interessante que esse nome, eu acredito que ele vai pegar muito, que é Podcast do Mestre, onde o único mestre aqui são vocês. Nós somos só aprendizes. Eu vou até apresentar aqui já o nosso convidado para comentar o nosso podcast, para essa conversa bacana, que é o Felipe Padilha. Como é que você está? Eu estou bem, Que graças a coisa Deus. boa. Inclusive, é um grande prazer estar participando desse primeiro programa, esse momento tão especial e inaugural, Inaugural. né, do nosso primeiro episódio de um podcast que eu tenho certeza que vai conquistar cada um de vocês. A gente vai comentar os assuntos mais Relevantes falados, mais assim, bombados. durante a semana, durante o dia. Incrível. E isso a nível local, eu diria assim, nem tanto local, mas assim, nível mais nacional, né? Que todo mundo está comentando aí nas redes aí. Então a gente vai falar de política também. Vamos também, né? A gente, na verdade, estamos inaugurando esse programa justamente no período político, né? Eu me lembro que a gente conversava com o Kaique, mestre, sobre isso, que se a gente tivesse o cenário pronto, a gente ia justamente comentar no período político. E olha só, cara, realmente deu certo, de uma forma que a gente não imaginava, né? De uma forma que a gente não imaginava. Eu fico muito satisfeito. Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui agora, aproveitar a oportunidade, que a gente está nos primeiros minutos aqui, mandar um abraço aqui para alguns amigos que nos ajudaram, nos apoiaram e têm nos apoiado. Mandar um abraço para o Williams Luiz Oliveira. Ele sabe, ele deve estar assistindo, que ele, além de nos ajudar, nos abençoar, ele também é alguém que acompanha os nossos vídeos aí nas redes sociais, né? Tanto aqui quanto lá no Via do Céu. Mandar um abraço aí para ele, para Williams Luiz Oliveira, um amigo. Muito obrigado, meu amigo, por todo o apoio, tá? Gente boa demais. Mandar um abraço aqui para o Jefferson Luan, mandar um abraço aqui para o Igor Guilherme. Gente boa, Igor. Você não conhece ele ainda, mas ele é muito gente boa. Mandar um abraço para ele. Mandar um abraço aqui para o Ítalo. Gente boa, Ítalo Adão. Cara, gente boa demais, tá? Um abraço para essas pessoas aí maravilhosas e também pro Célio, meu amigo Célio ali da cidade de Garanhuns. Célio de Garanhuns, a gente sempre brinca com isso. Pessoas maravilhosas, se eu ainda não teve a oportunidade de conhecer não, mas que tem nos abençoado e tem nos ajudado a desenvolver esse trabalho, né? Pessoas maravilhosas aí, Deus abençoe essas pessoas e tantas outras que têm nos abençoado e chegado junto. Bom, já agradecemos essas pessoas que têm nos ajudado, nos abençoado e tantos outros que têm apoiado aí. Deus abençoe vocês. Hoje a gente começa aí para comentar um pouquinho, apresentar, dizer a vocês que a gente está aqui trajado aqui, eu vou usar essa expressão a rigor, né? Talvez, ou não. Não sei se a gente vai manter este figurino. Vocês podem até comentar, não, eu queria algo mais informal, vai, porque uma conversa, um podcast é uma conversa entre amigos. A gente veio mais informal. A gente já aproveitou e já estava gravando outro programa. Outro programa. Viemos com o mesmo figurino para inaugurar essa aula. Foi. A gente. Eu até estava pensando antes de começar a gravação e pensando o seguinte, pessoal. Vai ser bom a gente fazer o primeiro programa desse jeito. Por quê, mestre? Porque quando o tempo passar, que a gente for revisitar os vídeos antigos, a gente vai dizer, poxa, eu não estava tão mal assim, porque eu estava bem, pelo menos eu estava bem trajado. Eu não estava bonito, mas estava bem trajado, né? Eu pensei isso de mim. Mas é isso, gente. Então a gente está começando, tá? Você que está chegando aqui agora, já se inscreve, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse cenário aqui que eu particularmente achei lindo, né? A gente tava olhando aqui. Maravilhoso. E a nossa paleta de cores combinando também. Combinando, é. Nossa, eu não tinha nem prestado atenção nisso, né? Mas é maravilhoso e a gente, como já foi dito, começa esse podcast, como você já deve conhecer o formato, onde a gente chama, né, traz convidados, fala de alguns assuntos, né, assim, que são relevantes, dando a nossa opinião, deixando bem claro que o objetivo da nossa opinião não é calar a opinião de ninguém, não é virar regra, mas é simplesmente comentar como uma conversa mesmo de amigos aqui, respeitando todo mundo, né, assim. E a gente começa aí essa gravação justamente num período em que as eleições começaram, foi, Felipe? Começam amanhã. A gente está gravando no dia, 15 dia 15 de de agosto. agosto, é. Elas começam oficialmente dia 16. É exatamente amanhã, né? É exatamente amanhã. Tá vendo aí?
Nada é coincidência, né? Nada coincidência. E a gente decide, então, a gente tem o propósito de estar semanalmente aí comentando, né? Se a gente conseguir, dentro das nossas atividades, estar comentando e estar pelo menos uma vez por semana com vocês aqui. E em outros programas, mais uma oportunidade ou duas. Vocês vão dizendo aí, eu quero 3 vídeos por semana de vocês. Estão colocando aí. Eu quero um vídeo, eu quero 2, eu quero 4. Vocês vão dizendo aí quantos vídeos vocês querem. E a gente começa aí falando, então, quer dizer que amanhã já começa. Amanhã começam as eleições, tanto as eleições no geral, né? As que mais vão bombar nos próximos dias para a gente será no Brasil e também em Pernambuco, né? Então isso a gente não pode ignorar. Em relação ao Brasil, candidatos presidenciáveis, temos muitos nomes, dois nomes de esquerda, 2 nomes de a esquerda. maioria centrão ou direita mesmo, né? Candidatos que vêm com essa ideia mais liberal, mais apoiada à direita liberal mesmo, e contra dois candidatos apenas de esquerda. Um deles que a gente não pode nem contar, que é a candidata da UP, né, da Unidade Popular, que nunca fez nenhum presidente e que tem ideias tão radicais que, pelo amor de Deus, uma das propostas é desmilitarizar a polícia. Não, gente. Essa mulher Não, quer apoiar bandido, pelo assim, amor de Deus. não, com Acha que dá certeza. para combater crime com flor. Então, assim, eu nem conto ela como sendo uma Como candidata realmente, séria, sério. apesar de que ela se acha, né? E nós temos o segundo candidato, que é o atual presidente do Brasil. Que isso aí dispensa comentário de apresentação, né? Dispensa comentário, desde que eu nasci ele já era presidente. Tá Né? agora no terceiro mandato dele, no quarto mandato do partido, e quer concorrer para um quinto. E aí eu já começo pensando a questão da idade dele, porque a gente teve uma questão bem parecida lá nos Estados Unidos com o presidente Biden, que tinha próximo da idade do Lula, começou a campanha não demonstrando estar muito bem mentalmente, continuou mesmo assim por pressão. Uhum. Do meio para o final, ele deslanchou de um jeito que ele estava cumprimentando pessoas invisíveis, né? Quem gosta de teoria da conspiração já comentando que era alienígena e essas coisas e tal. Mas não, era só ele instável mentalmente. Com o Lula, a gente já viu uns sinais de instabilidade, pelo menos para mim, né? Ele vai chegar para comentar alguma coisa, ele erra, É se curioso atropela. isso, porque tem muita gente que, às vezes, tem muita gente que passa pano para as coisas que ele fala, mas eu também concordo que muitas vezes cheguei a pensar que realmente falta um certo equilíbrio. Assim, sabe? Como é que eu posso falar? Ele não parece estar tão esclarecido no momento em que ele solta algumas falas que são muito estranhas, né? Muito estranhas. Por exemplo, quando ele vai falar aquele período aí bem histórico que teve, que virou meme, né? Que é aquela questão, se tá caro, não compra, né? Se eu Assim, não compro. não é lógico isso, né? E alguns momentos aí que ele tem suas falas aí icônicas durante o período dele. Sobre os traficantes serem vítimas dos usuários. Não, na verdade é pior, né? Porque ele vai dizer assim, porque o governo estrangeiro queria, acho que classificar os nossos bandidos, ou foi nossos criminosos no momento que ele falou, como terroristas nossos, né? Então, assim, isso repercutiu muito, a fala dele realmente não foi feliz, não O foi feliz. Brasil vai virar referência no crime Gente, organizado. não, pelo amor, não, 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 não. O que é que tu acha? Vocês acham que o Lula está instável mentalmente para concorrer a uma próxima campanha, para ganhar, para continuar sendo presidente? Ele tem estabilidade mental para isso? Ou ele já está, por causa até da idade mesmo, caducando, se essa é a expressão que eu É, posso dar? é, Eu acho que ele não tem mais instabilidade mental nenhuma. Vou dizer que ele só está concorrendo por causa do peso que o nome dele tem. isso é fato. A única vez que o PT substituiu o Lula foi com a Dilma Rousseff, ela ganhou, né, 2 vezes seguidas, mas teve um impeachment. Segunda vez que substituíram Lula, quando ele estava preso, usaram o Haddad. Um candidato sem popularidade. Que Nos não deu. últimos anos, o PT não trabalhou ninguém para substituir o Lula. Então, não tinha outra opção. Vai ele mesmo do jeito que tá, e tem até gente que brinca, né? O melhor comercial contra o Lula é deixar ele falar. É interessante isso aí. Não, e eu fico pensando, por exemplo, hoje a gente tem, eu acho que, falando sobre outro candidato, a gente tem um que realmente tem muita força para disputar as eleições com ele, que é o Flávio, né? Que é o Flávio Bolsonaro, que carrega esse nome aí, que dividiu o Brasil, vamos colocar assim, né? Porque eu acho que nenhuma eleição dividiu tanto o Brasil quanto Lula ou Bolsonaro, né? Sim. Nenhuma.
né? Porque aí veio o boom até do interesse nacional geral de todo mundo comentar sobre política. Porque até então quem comentava sobre política era só realmente, vamos dizer assim, a turma das páginas, das colunas, que eu falo aí de revistas, de páginas de internet, enfim. Até então a população não era tão, enfim, não chamava tanta atenção de realmente dividir lado. Pelo menos assim, da minha perspectiva, porque eu realmente só vim abrir a minha mente assim para pesquisar, realmente saber em quem vou confiar, o meu país, né, o nosso país, quando veio o Bolsonaro, trazendo essas ideias aí, mostrando pra gente que muita coisa não estava certa. É interessante porque isso aconteceu em 2017, Isso, 2018, isso. uma época de boom das redes sociais. Então houve uma popularização muito grande da política sendo feita nas redes sociais por causa do que aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos, maior potência mundial da época, então todos os olhos estavam lá. 2016, Donald Trump ganha a presidência da República, deixando Hillary Clinton, se eu não me engano, saindo como derrotada. E como foi que ele ganhou? Usando o Facebook. Então, a equipe de marketing da campanha dele percebeu que com o Facebook conseguia atingir diversos públicos. Por isso que o senhor comenta que houve um interesse geral das É, pessoas. porque houve Porque foi mais, nessa época que houve a a galera divulgação de entrou. outra maneira, né? A gente só ouvia política através dos jornais, que era aí os debates, enfim, rádios, e só. TV. E aí, como o senhor falou, com o boom das redes sociais, principalmente aí o senhor falou, o estouro do Instagram, e após isso, desculpa, o Facebook, e após isso o Instagram, realmente todo mundo tá vendo isso, né? Todo mundo tá vendo isso. Inclusive estratégia de campanha, que o Donald Trump usou e até o Bolsonaro repercutiu em 2018, que é os anúncios pagos, Sim, sim, o sim. tráfego O pago, tráfego que era pago. uma coisa que era inovação na época. Então hoje não é pra gente. É. Poxa, a tecnologia avança muito rápido, né? Hoje não é, mas há 8 anos atrás era. Então isso acabou ajudando muita gente a criar olhos para a política. E o Bolsonaro realmente foi aquele candidato que trouxe uma identidade, ele construiu É. no público dele uma identidade. Tanto que as pessoas ficaram reconhecidas como bolsonaristas. E aí vem o Flávio, né? Para tentar repetir o que o pai fez em questão de reunir esse Não é povo de novo. fácil, não é fácil. Mesmo assim, só o fato de carregar o nome Bolsonaro já Já tem atrai para ele tem um muitos peso. votos. Isso aí atrai muitos votos e também uma responsabilidade, né? Responsabilidade. Uma responsabilidade é até curioso a gente pensar dessa forma. Mas é isso aí. E a gente tem o atual, que é o Lula, né, concorrendo, como você já colocou, o Flávio a gente colocou, tem outro cara que, outros, né, outros caras, mais um que também tem sido, como é que eu posso dizer, bem contundente, né, nas redes sociais, bem intenso, que é o Renan, O Renan né, Santos. Ele tem um. que tem apoio de grandes nomes, viu? Eu tava vendo que um dos deputados, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aí, ou aquele Kim Kataguiri, eu acredito que é assim que se pronuncia o nome dele, um cara inteligentíssimo, tá apoiando ele, né? Tá Tá apoiando apoiando. ele. O público do Renan é o público jovem. Então, talvez se Percebi. você estiver assistindo a gente, estiver com 34 anos mais, talvez não tenha ouvido falar dele com tanto vigor quanto o jovem da geração Z tem ouvido falar. Esse é o público dele. O Renan, ele conseguiu fundar um partido em 2 anos, É, usando essa força jovem que ele tem nas é universidades, assustador, nos viu? movimentos É liberais do Brasil, impressionante. escrevendo livros e repetindo aquilo que o Bolsonaro fez em 2018, que é criando uma identidade para o seu partido. É Então impressionante. são as onças pintadas, né? Renan É, 14, partido de missão. Eles usam o emoji da onça pintada. né? Repetir a identidade. Tem outros candidatos também, né? O Caiado Porra, Caiado. E o e Zema. o Zema, E o que são Augusto nomes Cury. fortes, e o Augusto Cury. Pelo menos são esses Rapaz, que a gente vai mais lembrar, assim, que são os que realmente estão tendo uma oportunidade de falar, de estar nas sabatinas, de estar nos debates, que ainda vão começar, né? Mas alguns já estão sendo convidados para redes sociais. Por exemplo, não sei quem está acompanhando aí, o Instagram, você deve ter visto. Alguns candidatos à presidência, no caso eram pré-candidatos, quando foi gravado, né? No canal do Júlio Balestrin, que é aquele fisiculturista, que é treinador, sim, né? Você deve ter visto alguns deles aí já no Inteligência Limitada, com o Vilela, né? E eu acredito que não sei se alguns já foram no Flow. Parece que já também, parece que já foram no Flow. Também comentar um pouquinho lá a respeito da
pré-candidatura, né? E tantos outros programas que eles já passaram, né? Eles já passaram, né? Então, são esses os candidatos que a gente tem para concorrer à presidência, né? Que, querendo ou não, gente, é o cargo mais relevante, O cargo mais relevante. Isso tem né? uma coisa que a gente tem que cobrar das propostas desses candidatos. E aí é que tá. Será que o que é que a gente vai ter esse ano? Será que a gente vai ter conversa jogada fora, brincadeira, acusação como teve Candidato padre. entendeu? Aquelas figuras, o Kelman, enfim. Ou a gente realmente vai ter debates que vão apresentar propostas reais, entende? A gente vai ter debate, na minha opinião, que vai apresentar proposta real. O problema é porque os debates não vão ser tão difundidos quanto deveriam ser, porque o Lula mesmo disse que não vai comparecer para nenhum debate. Já Flávio deixou isso Bolsonaro claro. deixou claro que só comparece se o Lula comparecer. Até porque o Flávio não vai comparecer para, na visão dele, né, ser completamente baleado por todos os outros candidatos que são de direita e dividir mais ainda Entendi, a quantidade de votos. entendi. Então é um risco para ele enquanto candidato. Mas o Lula não vai comparecer, já deixou isso bem claro. Mas isso eu acho que já é um ponto muito negativo. Não sei se vocês concordam, porque eu vou te falar. O cara é candidato à presidência do meu país e ele está dizendo que não vai aparecer em nenhum debate. Eu, particularmente, não me sinto muito movido a votar nessa pessoa, não. Peraí, qual o motivo do cara não querer aparecer? E ele não vai me apresentar nada? Nada para que eu tenha pelo menos um motivo de votar nele? Não sei se para você isso faz sentido. Para mim não faz. O que é que você acha? Não Não faz. faz sentido. Para mim não Diria. faz. Achei uma frase bem interessante do Thales Gomes, que fez uma sabatina Isso, na para quem não acompanhou aí, gente, pesquisa aí no YouTube, viu? pesquisa no YouTube, Foi no incrível. canal do G4, que é a empresa que ele trabalha, reuniu os candidatos à presidência, e ele falou que o Brasil é como se fosse uma empresa, e o presidente é o CEO dessa empresa. Ele comparou de uma maneira perfeita. Eu também achei maravilhoso. Se o senhor não aparece para entrevista de emprego, como é que ele E foi o que ele espera falou. ser contratado? Eu já ficaria com o pé atrás em relação a isso, Eu mas também. espero que os nossos candidatos tenham um bom desempenho. Né, e foi curioso, né? Porque, se eu não estiver enganado, o Todos Zema, o eles. Caiado, o Renan e o Flávio não foi, mas fez, né? De forma Online. remota, online. Mas o Lula nem online. Não, Ele não. O Thales não vai chamar o Lula. Mas ele chamou. Ele chamou? Ele chamou. Quem tá vendo aí agora pode pesquisar aí. Thales Gomes chamou o Lula. Ele convidou, ele disse, ele deu as entrevistas até pós a sabatina, falando, não, eu convidei ele. Eu convidei para estar aqui, mas ele não quis. Aí ele até falou assim, mostrando, é claro, que ele não tem tanto respeito assim pelo setor produtivo, que ele tanto diz defender. Então ele realmente chamou, mas o Lula não quis. Nem, na verdade, segundo ele, o Lula nem respondeu. Nem a assessoria dele respondeu. Você acredita nisso? Então, assim, gente, Acredito. não sei vocês, mas eu já vejo um ponto muito negativo aí. Não é à toa que a popularidade da direita, principalmente da persona do Flávio, tem subido, né? Nas mídias, nas pesquisas. E outro assunto interessante que teve foi justamente que também, para mim, eu considero muito importante. Assim como eu considerei, a gente não estava com o canal, mas assim como eu considerei, que eu achei incrível, quando eu estava para concorrência para a Prefeitura de São Paulo. Foi maravilhoso, assim, poder acompanhar aquilo, apesar de ter gerado muito meme também. E é isso que eu tô pensando, será que a gente vai ter Meu muito meme também Deus. nesse período? Porque eu só lembro dos Não, memes, né? eu lembro, mas dessa vez a gente tem candidatos mais controlados, mais comedidos. A gente não tem um Pablo Marçal ali disputando como Não, tá o tendo. Pablo é uma figura. Não tem, É uma não tem, figura. não vai ter cadeirada. Aí é que eu tô pensando, por exemplo, a gente tem um personagem um personagem não, mas um candidato que ele é super inteligente, pelo menos eu considero dessa forma, mas que ele também é muito caricato nas expressões dele, que é o Renan. Sabe, o Renan ele realmente tem aquele jeito muito intenso, ele tem Sim, as respostas muito afiadas, ele é muito obstinado, e eu acredito que isso acaba gerando alguns memes, alguns momentos engraçados. Eu acredito absurdamente. Eu acredito sim. nisso, sabe? Nas perguntas dele, principalmente, como o senhor colocou aqui, contra o Flávio, né? Porque, assim, contra o Lula, o Renan claramente já não. Tipo assim, talvez vá falar pouco. Eu vejo que o Renan se posiciona mais contra o Flávio. Pelo menos eu acredito dessa forma. Não sei se eu também tenho essa percepção. Acho que não tem assim uma percepção formada, mas eu acredito que talvez isso seja porque o Renan vê que o público dele já está contra o Lula.
Não é isso Não sei. mesmo? Mas ele É, também, é. ele se posiciona como a terceira via. Entende? Ele até foi questionado, segundo turno. Ele não vai chegar, de acordo com a projeção das pesquisas. Então, quem ele vai apoiar, Lula ou Flávio? Rapaz, é Ele interessante. quer se colocar Eu não como sei, branco e nulo. Felipe, eu não sei. Foi até o meio do ano passado ou foi antes que a gente tinha até como um possível nome o Tarcísio? Porque o Tarcísio está concorrendo a governador, a reeleição, né? No caso, para governador lá de São Paulo. Acho que até esse ano ainda tava, a gente Ainda estava estava na ainda na expectativa, né? expectativa de ter um Tarcísio. É que eu acho que também, mas pelo menos me apresenta ser que seria um bom candidato. Pelo menos é o que parece. Seria excelente. Pelos números que ele tem apresentado, o trabalho que ele tem apresentado, e aí as pessoas que têm pesquisado o trabalho que ele tem desenvolvido lá em São Paulo, não me parece que foi um trabalho tão ruim assim quanto o Haddad está se dizendo que foi, né? O Haddad, que inclusive deu uma entrevista dizendo que no dia 22 de outubro, a mulher dele vai dormir com o próximo governador de São Paulo. Meu Deus do céu, esse cara tem confiança, né? Porque o Tarcísio está nas pesquisas aparecendo com projeção de É 54%. absurdo, O né? Haddad com 35%. Tarcísio diminuiu índices de violência, de roubo, de furto, de latrocínio, de homicídio. Tarcísio diminuiu a ação do PCC em cima de combustíveis, reformou a Cracolândia. Eu tava ouvindo isso Olha, aí. pesquisa como é que tá a Cracolândia hoje em dia. Eu tava ouvindo isso aí, que inclusive ele tava falando que 10 dos melhores hospitais do SUS do Brasil, 8 são de São Paulo. Pois é, agora sim, foi uma estratégia ele não sair de São Paulo, né? Curral eleitoral bolsonarista, por assim se dizer, tem a sua maior parte advinda de São Paulo Do mesmo, Sul, né? do Sul. Sul-Sudeste. Acredito que São Paulo, Minas Gerais foi quem mais deu voto para o Bolsonaro em 2022. Pessoal da região do centro ali, do Mato Grosso também, né? Isso. Dá uma pesquisada aí, por favor. Nosso diretor aí, pesquisa aí, diretor. Nosso diretor, por favor, quantos votos deu para Bolsonaro em São Paulo em 2022? Mas aí o Tarcísio saindo talvez não consiga converter tantos votos para o Bolsonaro como ele estando Lá em São Paulo. lá em São Paulo, sabe? E talvez deixe o Haddad até mais solto para receber mais E votos. é curioso, né? E a ameaça, ele Eu acho permaneceu. que eu vi nas redes sociais que o atual prefeito de lá, que eu esqueci o nome dele, que ganhou, né, a eleição lá, até inclusive contra o Marçal, parece que ele declarou apoio ao Tarcísio, se eu não estiver enganado. Ou é impressão minha, eu não sei. Parece que tava um jogo ali, não sei do que é que vai resultar ainda. Esqueci o nome do prefeito lá, do atual prefeito de São Paulo. Mas parece que ele tinha declarado lá. Sim, diretor, diga aí. Em São Paulo foram apuradas 34.684.876 urnas eleitores que votaram nas urnas, sendo esse número 55,24% votos para o Bolsonaro. Absurdo, né? A projeção de Absurdo. números é absurda. Eu tô vendo aqui é o Ricardo Nunes, né? Ricardo O Nunes. atual prefeito de São Paulo. Fui pesquisar também, Não, mas que o Marçal zoou ele demais. Eu me lembro, ó, não é assunto de agora, tá? Mas pra mim foi muito engraçado, tá? Ver o Marçal, porque o Marçal pegou pesado, chamou de bananinha. Nossa! Bom, muito caricato, muito meme, falar a verdade foi isso. E a gente teve recentemente um debate dos governadores, né, de vários estados do país, inclusive do Tarcísio contra o Haddad, onde tudo que o Haddad fazia era dizer que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. E aí o Tarcísio falou, ô, Haddad, você vai passar, eu tô parafraseando, né, você vai passar o tempo todinho aqui no debate só falando do Bolsonaro, deixa o Bolsonaro pra lá, apresenta uma proposta aqui pra São Paulo, fala o que que tu tem de trabalho pra fazer aqui, porque eu vou falar, o teu histórico como ministro tá horrível, né, porque pra quem não sabe ele é ministro, né, hoje ele é ministro da Economia, né, assim. ministro da Economia, não entendo nada de economia. Formado em Direito, tenho um bacharel em Economia e não entendo o que de economia nada. Ele mesmo falou em um vídeo, né, que faltava as aulas de Direito na faculdade Oh, e que só se formou para pegar o diploma. Então, pelo amor de Deus, não dá para confiar a economia na mão de um cara desses. eita, não. Inclusive, E aí a gente tem um cara que tem apoiado tanto o Flávio, pelo que eu me lembro, quanto o próprio Tarcísio, que é o Milei, né? O presidente da Argentina, né? muito Assim, caricato. não, muito caricato. Tanto a sua aparência quanto as suas expressões, né? Ele realmente é muito um cara muito caricato. E ele fala, não,
Bolsonaro é meu amigo, não tô deixando ver o meu amigo, o senhor lembra? Né? Sim, Ele foi lá ver o Tarcísio, aquele abraço, aquela coisa toda. E assim, ele trouxe vários cortes que, inclusive, eu acho que o Flávio se inspirou nele, que é a questão de diminuir os ministérios, né? Se eu não estiver enganado, parece que era 13 ou era 14 lá na Argentina, e ele saiu, ó, cortando a maioria, e isso reduziu os custos. Que isso me faz lembrar um negócio muito interessante que aconteceu recentemente. Acho que o diretor também lembra disso aqui. Que o Nicolas apresentou acho que era para PEC, uma pauta ali, uma proposta que era toda vez que o orçamento do Brasil estourar, sim, diminuir. Cara, sim. eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estava no meu trabalho recentemente, eu já me empolguei. Eu estava no meu trabalho recentemente, e eu estava falando com um amigo que vota no Lula e acredita no trabalho da esquerda. Eu estava falando para ele, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, com muito respeito. A gente fica brigando por essas pessoas quando, na verdade, quem está sendo desfavorecido somos nós. O que é que eu quero dizer com isso? Eles ficam colocando a direita contra a esquerda, colocam o funcionário, o empregado contra o patrão, quando, na verdade, quem tá nadando no dinheiro são eles. A gente deveria se posicionar contra eles. Era o salário deles que devia diminuir, não a gente pagar mais caro pela má gestão deles. Lembra do que o Thales falou sobre a questão do CEO? Os caras estão administrando uma máquina, uma empresa, e estão administrando mal. Então, quem tem que ser punido, quem tem que ter seu reajuste de salário para baixo, são eles. Porque a gente chega a ver que, ó, pelos números que eu me lembro, acho que um deputado federal chega a ganhar quase 50 mil reais ou mais. Absurdo! Fora isso, tem auxílio paletó, auxílio dentário, carro, apartamento. Os caras não gastam nem o salário com tanto de auxílio que eles têm. 35 mil de salário, 35 mil de salário. fora os auxílios. Absurdo! Absurdo. E aí o senhor pega, a gente se posiciona um contra o outro no trabalho, na escola, na igreja, na sociedade, certo? E vem aquela doutrinação ridícula, pelo menos é a minha opinião, tá? De colocar o empresário contra o funcionário e o funcionário contra o empresário, dizendo que o empresário é o vilão da história, quando na verdade quem fica com a maior parte dos lucros de qualquer empresa é o governo. Olha quanto o governo ficou de imposto do dono da van. Absurdo! Os números são absurdos. Os números são absurdos, tá? E de qualquer empresa. Então, os números não são justos. Não são justos. Então, eu fico olhando isso que a gente tem que se posicionar contra isso. Aí o Nicolas colocou, né? Porque quando o orçamento estourar agora, vai ser automático. Vai diminuir no salário dos políticos. Parabéns! Demorou para alguém tomar essa atitude. Não é justo, Felipe. Eu receber R$ 1.621, que é o salário mínimo para um trabalhador formal, né? Tem os informais ainda, mas um trabalhador formal de carteira assinada, e eu tenho que pagar mais caro num produto por causa da má gestão de uma pessoa que está na presidência como ministro da Economia. 1.499, né? Tem um desconto no INSS. Tem um descontozinho, né? Agora, sim, em relação a orçamento, acho isso uma preocupação importante mesmo, né? Diminuir custo. Mas isso não faz nem cócegas na dívida que o Brasil tem. Trilhão, né? Às vezes eu sinto até receio disso ser só uma maquiagem para as pessoas não quererem falar o que realmente importa e o que realmente vai fazer a dívida do Brasil ser diminuída. A Previdência. A Previdência é o que hoje endivida o Brasil. Então, assim, Mas você sabe que pouca gente sabe disso, né? pouca gente Você já sabe imagina, disso. né? Que aí o pessoal vê a Previdência. Quando fala que vai ter reforma da Previdência, a única coisa que as pessoas lembram é: pronto, vai demorar mais ainda para você ser aposentado. É só o que o pessoal lembra, tá? É. Agora, sim, político com proposta para esse caso, Pouca gente sabe disso. a gente ainda está em déficit, né? Proposta para diminuir o orçamento público com aquilo que realmente faz o orçamento ser diminuído, que é a Previdência, a gente ainda está em déficit. Não vi muitas pessoas se expressarem, Eu também nem não. mesmo o próprio Flávio. Mas acredito que vai ser pensado em algo, porque vai ser um assunto muito relevante, muito debatido nos debates que a gente vai ver a partir de amanhã. Você falando isso aí, eu me lembrei do Isso é negócio, viu? Previdência. Você falando isso aí, eu me lembrei do negócio. Que falando sobre a Previdência, que eu acho que tem um impacto na Previdência, um assunto que foi muito forte do meio do ano passado até o início do nosso ano de 2026 agora, ou seja, do meio de 2025, no caso, vamos colocar, eu acho que mais ou menos de julho e diante até agora, foi o fim da escala 6x1, né? Porque isso tem um impacto na Previdência. Gigante. Eu mesmo era muito inseguro a respeito disso entrar em vigor, porque eu não vi um planejamento sólido e realmente que nos transmita confiança, sabe? Para encerrar a escala 6x1. Não estou dizendo que sou a favor ou contra,
Mas nas medidas que a gente tem, que para mim não demonstram confiança, eu preferia não mexer. Mas é eu que estou dizendo. Entende o que eu estou dizendo? Enfim, eu acredito que hoje o governo atual não me transmite confiança de que é seguro optar pelo fim da escala 6x1, que no caso seria 5x2, né? Seria 5x2. Mas é isso aí, me lembrando aqui que a gente viveu momentos muito engraçados, né? Por exemplo, recentemente teve a questão da prestação de contas, que a gente pode dizer que é a questão do o diretor que o Nicolas até foi bombardeado essa semana. Patrimônio. Patrimônio, né? Declaração de bens e Declaração de patrimônio. Patrimônio. Pois é, tem candidato aí declarando 15 mil reais de patrimônio, usando uma bolsa que custa no mínimo uns 30 mil reais. Tem candidato declarando carro de 7.100 reais. E esse aí é candidato à presidência. Ô, Meu filho de Deus, Deus. 7.100. Eu quero saber onde ele conseguiu um carro desses. Gente, Vamos precisar. a gente não sabe onde vocês moram aí, mas aqui onde a gente mora, um Uno custa mais de 20 mil reais. Então a Um gente carro não popular é 80 mil reais. Então, Absurdo, não, inclusive, e aí é que o interessante, né? brasileiro Leva tem, o né? cenário todo. E é interessante, como o senhor falou, olha qual o custo do carro popular hoje para se comprar. 80 mil reais. Tá justo isso para você? Para mim não tá. Não. Não vem me dizer que o fulano facilitou a compra de carro, que não facilitou, não. Eu tô pagando 2 carros. Não existe Se facilidade. você fizer um financiamento de um carro, você vai pagar por anos, vai pagar no mínimo uma parcela de 1.100 reais. Isso é mais da metade do salário mínimo. Então, assim, para quem vive no mínimo, não tem como comprar carro. Para quem vive com dois mínimos, talvez tenha como comprar carro, a depender da condição de vida. Rapaz, eu vou pegar uma frase aqui, você falando do É. carro, eu me lembrei de uma coisa que várias empresas de carro realmente estão saindo do país e várias não, desculpe, algumas, né? Poucas, na verdade, estão saindo do país e as que têm chegado muito são as elétricas, né? A gente tem aí a Leap Motors, BYD, tem várias outras. Inclusive a BYD tem uma proposta de abrir aqui bem perto da nossa cidade, né? Que é em Garanhuns. A XP. XP, não, é interessante. Até quando essas empresas de carros elétricos vão conseguir, sabe, um espaço para comercializar esses carros aqui no país? Porque eu tô vendo crescendo muito rápido e eu não sei o que aconteceu. Não sei como é que o governo não tá atrapalhando ainda. Entendeu? Está me deixando curioso. Mas, fechando sobre esse assunto, achei interessante só comentário. O Tarcísio estava falando o seguinte: o Haddad, ele realmente se demonstrou ser um ótimo ministro da economia para o Paraguai, porque a maioria das empresas saíram do Brasil foram para o Paraguai. Cara, Paraguai que inclusive tem tido um governo extraordinário. Teve um reajuste de salário mínimo lá agora, né? Tudo lá tem sido extraordinário, tá? Recentemente. Os índices só vêm aumentando, de economia, de diminuição de inflação, de aumento do poder de compra das pessoas, e o reajuste do salário mínimo veio para fechar com chave de ouro. Paraguai que, Segurança pública, ótimo. Paraguai que por muito tempo foi taxado como um lugar de produtos, vamos dizer assim, que nos transmitia desconfiança, né? Entende o que eu tô falando? Não! Por exemplo, no Brasil tinha muito isso. Ah, comprei esse telefone, mas é do Paraguai. Porque se dizia assim que era fraco, não tinha qualidade. E viu a potência que eles estão se tornando agora, né? Com um governo de direita, tá? Então isso Só tem para que ficar bem claro. registrar. Tem tido alguns escândalos em relação a não escândalo financeiro, nem de roubo, nem de corrupção, em relação a alguns candidatos aliados ao presidente, né, que têm feito falas extremamente racistas, como foi o caso contra o Mbappé na Copa, que teve aquela Foi muito juíza que fez aquela fala ridícula, mas ridículo, ridículo. Me lembrei de Só um que- assunto, mas que foi relevante essa semana. Sabe o que, Felipe? sim. Essa semana a gente teve um caso que chocou o Brasil. Eu mesmo fiquei. Não, aliás, de tantos outros que chocaram o Brasil, Sim. mas esse realmente não só chocou, como sensibilizou, que foi o caso daquele desgraçado que saiu da cadeia, que teve direito à saidinha, né? E foi lá e matou, né? Assassinou as filhas, as duas filhas, as próprias filhas. Gente, bandido ter direito à saidinha? Ah, faz isso não, pelo amor de Deus. O cara tá privado de liberdade, existe uma razão. Dar direito à saidinha é engraçado porque o idealizador desse projeto comentou que dá direito à saidinha dos prisioneiros para no Dia dos Pais, ou no caso das mulheres, no Dia das Mães, porque valoriza a família. Ok. É o que ele tá dizendo. É o que ele tá É o que dizendo, ele né? está dizendo. Hum. É o que ele está dizendo. Agora sim, temos que ser mais rígidos em nosso sistema prisional e contra criminosos.
O sistema prisional do Brasil não causa medo. O prisioneiro ladrão, ele sai hoje, amanhã ele volta a roubar. Isso não é característica de um sistema prisional que causa temor no ladrão, que causa temor no bandido. Então, o cara que sai durante a saidinha, vai e mata, só mostra que tudo que ele está passando na prisão Não tá trazendo uma não reflexão, serve. uma ressocialização, nada, tá? Pode, Ressocialização de presos. Isso também tem que ser tem repensado. que ser repensado, concordo. Ressocialização de presos, na minha opinião, é botar eles para trabalhar forçado mesmo. Filho Pelo de menos Deus, fazer alguma coisa que preste filho para a de sociedade. Jesus, a gente tá trabalhando para botar comida na boca daqueles infelizes, para pagar um salário para eles. Rapaz, essas opiniões são muito impopulares, sabe? As pessoas querem essas opiniões, pensam nisso, mas têm medo de falar. Mas o que eu tô falando aqui, tenho certeza que a maioria dos pais de família do Brasil inteiro concordam com a gente, sabe? Mas alguns fala um têm pouco. medo, se fala pouco. É pouco difundido É pouco de esse fundo, assunto. é verdade. Para quem não entendeu, né? O criminoso ele teve a saidinha durante o Dia dos Pais e matou as duas filhas, não foi? Exatamente. Matou as duas filhas. Porque se eu não tiver enganado, a ex-esposa dele já tava com outra pessoa. Não queria ficar com ele. Aí o cara vai lá e pune as Faz filhas. um crime Aí eu digo a vocês, o que é que vai acontecer com ele? Vai ficar preso. Vai voltar pro lugar que ele já tava. Não vai mudar nada da vida dele. Nada. Sabe? Exatamente. Não vai mudar nada da vida dele. Nada. Ele vai voltar pro lugarzinho dele, comer a comidinha dele, dormir na caminha dele, assistindo a televisãozinha E dele. agora eu pergunto para o senhor, e eu pergunto para você, em quem você acha que esse cara vota nas eleições de outubro? Porque você sabe que ele tem o mesmo poder de voto que você, né? Aí é que tá. Gente, vocês são a favor de criminoso, bandido, condenado tá votando? Eu não sou. Não. Eu não sou, me desculpa. Se o cara não tem direito a estar livre, ele foi preso é por um motivo. É porque ele é um perigo, ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem equilíbrio para estar entre a sociedade. Como é que ele tem equilíbrio para votar para o bem da sociedade? Se ele não tem equilíbrio para estar, entendeu? Se ele não é considerado apto a caminhar entre nós. O que é que você acha, diretor? Não é verdade? Como é que ele tem equilíbrio? Como é que ele está apto para votar pelo o destino Não, não tem. Eu sou contra. Eu não sei vocês. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu sou contra. É a Eu minha também. opinião. É igual eu tenho uma Eu opinião. idealizei, eu sou contra, tá? É igual eu tenho uma opinião, mas essa é minha e eu acho que essa é um tanto mais delicada. Mas que eu penso que, principalmente para prefeituras, eu acho que é mais fácil de organizar. Eu tenho uma opinião que eu acho que a gente deveria ver se realmente funcionário público deveria ou não ter direito a votar no que se diz respeito à prefeitura. Porque existe muito voto de cabresto por favoritismo. Caraca. Entendeu? Entendi. Existe mesmo. Existe. Tá? Isso existe em todo o território nacional. É porque eu achei que a prefeitura era mais fácil de organizar primeiro para depois ir para nível presidencial. Mas isso em nível municipal. Em todos os municípios existe isso. Existe. Eu desafio alguém a encontrar um município Eu- onde isso não existe. Eu, Não particularmente, eu acho que não deveria, tá? Outro ponto que eu acho interessante a gente comentar aqui não acredito que eu vou esquecer existe. agora. O pior que é anticonstitucional. É anticonstitucional isso daí. Eu já tô mexendo aí, gente. Não é que, ó, é interessante, alguém pode comentar aí, tá? Estão falando que não entende, gente. Não é que a gente tá falando que não entende, a gente tá expondo as nossas opiniões, é um comentário, tá? Mas é interessante uma coisa que eu me lembrei sobre a questão, por exemplo, gente, tá um absurdo se eu falando sobre aquela mulher que tava pensando em tirar o poder de fogo da polícia. Filho de Deus. Você anda hoje com seu telefone que você passa 10 meses para pagar. O cara que é de menor vai lá tomar teu telefone. Você não recebe, muitas vezes não consegue o telefone de volta porque ele já repassou para frente. Tá? Tu perde teu telefone. Às vezes você perde a vida porque o cara ele te matou e o cara de menor não é preso. Eu não posso compactuar com isso. Para Bahia. Tem que baixar a maioridade penal tem que baixar. Eu vou comentar sobre isso, mas antes vou só encerrar o raciocínio. Sim. Constituição Federal, artigo 14, que a gente estava falando era anticonstitucional. Artigo 14. Soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. É anticonstitucional, eu concordo. Mas aí
Por isso que é uma coisa que não tem como mudar, tá? Mesmo independente do presidente que entre, não tem como mudar porque está na Deixa eu fazer outra Constituição. pergunta para o senhor. Interessante, você está dizendo que não tem como mudar. Mas eu já vi várias leis aí que no instante não mudaram, colocaram isso o quê? Uma emenda. É, uma emenda. Entende o que eu estou falando? Isso é Ou verdade. seja, às vezes não é que não tem como mudar, é porque não é de meu interesse adaptar-se, moldar-se, entendeu? Sim, Porque aí é facilmente verdade. dá para colocar uma vírgula e dizer assim, a não ser que o indivíduo esteja preso, ou seja, ou tenha chances de ser beneficiado pelo atual poder. Era só colocar uma vírgula, que eu já vi colocarem muitas vírgulas aí, muitas vezes para benefício próprio, tá? Para benefício próprio. É Sabe um verdade. personagem que está... Eu acabei falando sobre a minoridade penal, né? Porque é uma coisa que é revoltante e eu vi que o Flávio falou que tem interesse em fazer isso, tá? Mais uma pauta que a gente quer encerrar o programa, né? Porque, né, diretor, o horário já passou, né? Já vamos um horário bem estourado aí. Sabe um personagem muito relevante, relevantíssimo para esse período, que governou durante quase todo o período da, da, da eleição do Lula, da posse do Lula, que está calado, não vou dizer que está escondido, mas que está bem calado, bem longe das mídias. Cadê o Alexandre de Moraes? Que ninguém escuta mais. Ouvir falar desse homem, eu sabe o que é que ele está fazendo, que ele não está mais censurando ninguém, não está mais prendendo ninguém, não está mais escondendo ninguém. Cadê esse personagem que não está aparecendo? Onde é que ele está? Por onde é que ele anda? Né? O personagem, será que ele vai aparecer? Eu também não quero saber. Eu prefiro que ele fique escondido onde ele está. Vou expressar a minha opinião muito bem clara. Fique lá, Alexandre, pelo amor de Deus. O Ai, Brasil ai. precisa de você sem trabalhar. Não, é engraçado, né? Porque ele governou durante todo o período do Lula até hoje, né? E esse ano Governou. ele governou, não, me, É, me perdoe, palavra não, mas é verdade. cunhão. É, Ninguém podia fazer nada que aquele homem ia lá e Lula não fazia nada e ele bloqueava todo mundo. Interessante para gente fechar aqui, para gente fechar mesmo o bloco de hoje, o programa de hoje, né? É, então é um cenário que a gente está vendo muito, muito interessante. Como o senhor colocou, amanhã começam, né? Debates aqui, debates ali. Lula vai aparecer ou não vai? E aí, se Lula não aparecer, o Flávio realmente vai deixar de aparecer para apresentar proposta para não sofrer os ataques ali. E também porque realmente o que é curioso para o Brasil inteiro é ver Lula e Flávio Bolsonaro. Todo mundo quer ver isso. todo mundo quer ver isso. A política já está, de uma certa forma, existe uma rivalidade muito forte e a gente já sabe quem é que vai chegar no segundo turno. Lula e o Flávio. O que é interessante, principalmente para mim, que sou de direita, é que até então as pesquisas têm se mostrado um empate técnico em segundo turno entre Lula e Flávio. Eu acho que o Flávio leva essa, né? Mas assim, realmente existe essa da mesma forma da eleição passada, essa polarização entre esses dois lados, né? A equipe do Flávio e o Lula. O Flávio tem sua quantidade de votos um pouco mais dividida por causa dos outros candidatos de direita. Algo que o Sim, Lula não sim. alcançou ainda, porque não tem candidato de esquerda para roubar voto de Lula. Tem uma pessoa da Unidade Popular, que é uma extrema esquerda, que não faz nem cócegas, né? Então, assim, o Flávio vai vir no primeiro turno com uma quantidade de votos um pouco mais abaixo, porque tem os outros candidatos, mas em segundo turno ele empata tecnicamente em todos os cenários que têm saído de pesquisas contra Lula. E, claro, se ele empata e as pesquisas já mentem a favor do Lula, né? Convenhamos que a maioria deles não são parciais, É, como a Quest, que saiu recentemente, onde o Lula é encontrado com 54%, Flávio com 51%, com um erro de projeção 3 para menos, 3 para mais. Então, assim, se eles. E o dono da Quest, que não é uma pessoa imparcial, mas que sempre se demonstrou a favor da esquerda e parcial mesmo em relação às pesquisas, se estiverem mentindo a favor do Lula, então a gente tem a boa esperança, pelo menos eu, de que um presidente da direita nós vamos fazer esse ano. e é interessante, né, que você está falando sobre essa pessoa, o dono do Quest. Acho que estava pensando aqui, quais serão os famosos que dessa vez vão realmente dizer assim, não, Partido do Amor, entendeu? Vamos ver qual dessa vez, quais deles
vou realmente dizer assim, a gente tá com um velho Lula, a gente tá, vamos ver, né? Porque da última vez teve muitos. Inclusive muitos deles que já não estão mais em alta. Eu vou citar só um nome aqui, só pra gente lembrar. O próprio Ciro. Felipe Neto. Sim, Tô falando de influências, sim. entendeu? O Ciro realmente é um cara que tá fora dos holofotes no momento, entendeu? Mas personagens como o Felipe Neto, a, a, a advogada Deolane, mas agora a Deolane é porque tá, né, em um problema com a justiça aí. Mas assim, a Cláudia Raia, entendeu? Acho que o nome do personagem é o Bruno Galhaço, que esses dias teve até uma história que ele foi no McDonald's, não sei se vocês viram. E aí faltava ele só a favor do fim da escala 6x1, que não sei o que funciona, o trabalhador tem que estar em casa com a família. E aí ele foi lá, às 10, acho que faltava 10 minutos para o pessoal fechar o expediente, que é o momento de limpar, organizar e tal. Aí ele fez uma crítica na rede social dele, no Instagram dele, falando que não sei o que o pessoal, o horário de encerramento é tal, em 10 minutos mais cedo já fecharam, o pessoal censurando, bombardeando. Quer dizer que tu é a favor do trabalhador, mas quando vamos dizer assim, você não vai ser beneficiado, aí você é a favor de denunciar os trabalhadores para que eles sejam punidos, né, pelo patrão, entendeu? Então teve muita hipocrisia durante esses dias e teve muita gente que perdeu a mídia. Vamos ver como é que vai ser dessa vez. Quem é que vai puxar quem para estar apoiando, para estar ajudando nessa situação? Porque teve muito, pronto, dono de podcast, entende o que eu estou falando? A gente teve muito briga, por exemplo, teve várias leis que foram criadas desde a última eleição até o momento de agora, várias leis que foram adaptadas, várias leis que foram criadas. Então vai ser curioso, eu estou curioso para saber também qual vai ser justamente isso, o impacto dos influencers, sabe? Nesse envolvimento aí político. E Mas é isso. detalhe, muitos do que apoiaram o Lula na eleição passada, dos famosos, é, por esses dias deram declarações que pareceram ser contra o Lula. Ó, tá Exemplo do vendo? Wagner Moura, que teve ali Esse uma aí, conversa com o Bial, que a gente entendeu que parecia que ele estava diretamente criticando o Lula, sem dizer isso de maneira clara, mas a gente percebia pela forma da conversa. ele que ano passado, acho que foi ano passado, fez duras críticas, né, dizendo que a gente tinha um presidente que era contra a cultura. Ele estava concorrendo até o Oscar, né? Pelo filme que ele Sim. tinha feito. Ele que foi contra a cultura, que não sei o quê, um presidente que era. E agora, se possivelmente, né, aparentemente se posicionando de outra forma, né? Mas é isso. Felipe, obrigado por hoje. Eu que A agradeço gente por já esse estourou o convite, tempo Honório. aí, né? Quem ficou com a gente acompanhou até aqui. Nosso muito obrigado. A gente está encerrando o programa de hoje, né, esse diretor? Isso. Encerra aí o nosso programa hoje. Um abraço para vocês. Gente, só para deixar bem claro, esse foi o primeiro episódio. A gente vai trazer vários episódios. A gente pede a vocês com que regularidade vocês querem que a gente traga aqui os episódios, quais os assuntos que a gente quer, que vocês querem que a gente comente aqui, porque esse vai ser um dos assuntos, porque é o assunto que todo mundo vai comentar, né? Isso. Até o fim das eleições é um assunto que todo mundo vai comentar. A gente tem várias pautas que a gente tem interesse de comentar, como esporte, por exemplo, é uma pauta que a gente pensa em comentar aqui, sobre saúde, né, que é um assunto que no momento vai ficar em baixa porque o Brasil inteiro vai falar de política de eleição, mas a gente vivia em um momento aí de saúde. É até interessante, estava lembrando aqui de um influencer que é comediante, que é o Dileira, que fez uma fala absurda, assim, que eu não vou dizer afrontosa, mas muito intensa contra o Lula. Muito figura esse influencer. Lula, por favor, fica quietinho. Deixa o Brasil, pelo amor de Deus, sabe, sair dessa situação. Ele realmente foi muito. Só que ele realmente tem o laudo, né? Até tatuado como QR Code no braço, assim, o laudo que ele tem síndrome de Tourette. Então, ele meio que fica impune ali, ele pode falar, né? Mas assim, esse vai ser um dos assuntos que a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto político durante as semanas. Também pretendemos falar sobre esportes, sobre saúde, sobre educação e tantas outras coisas aí, e outros assuntos que vão surgindo no nosso país, né? Vão sair no nosso país e no assunto aí das redes sociais. E a gente agradece muito a cooperação de vocês. Vamos trazer outros convidados, é claro, para comentar esses assuntos com a gente. E a gente também convida vocês a estarem se inscrevendo no canal, a estarem aí comentando, compartilhando se vocês gostarem e deixando a opinião de vocês, o que é que vocês acharam. O nosso programa de hoje, primeiro programa nesse formato podcast aí com o Felipe. Felipe, obrigado, viu, mais uma vez, obrigado de verdade aí pelo teu comentário, eu achei muito bom. A gente já se conhece, então assim, eu sabia que você ia ter muito a agregar, porque você realmente gosta do que está falando, gosta assim, que eu falo assim, gosta de estudar o assunto que está falando. Então foi muito boa a conversa, viu? Eu gostei muito, aprendi muito com você.
Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu que aprendi muito, né? Embora que o nosso lema é justamente esse, né? Como o senhor citou, Comentar, vocês são né? os mestres. Os mestres são vocês, tá? Os mestres aqui são vocês. Nós somos só aprendizes aí, tentando trazer um pouquinho das nossas ideias, do que é que a gente pensa a respeito desse assunto, né? Eu até me lembro que vários podcasters têm feito isso, têm convidado vários pré-candidatos, que na época eram pré-candidatos, agora são candidatos, né? A eleição, como eu vi que o Vilela mesmo foi visitar o Lula lá no Palácio, né? Tem até um programa inteiro lá falando sobre isso. Mas é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Felipe, um forte abraço. Nosso diretor, um abraço para você. Esperamos vocês aí no próximo episódio, ou no caso, no segundo episódio, né? Sim, uma coisa que eu não posso deixar de falar. A gente vai estar soltando aí, tá? Não sei quando mais ou menos vai sair, daqui a 2 dias, 3. Do dia que lançou esse vídeo que você está assistindo aqui agora, não sei se 2 dias na frente ou 3. Um episódio especial, gravado aí pelo Felipe e pelo Leonardo, né? É um episódio sobre falar um pouquinho mais sobre educação, né? Que é os desafios do jovem na universidade, né? E principalmente do jovem cristão, né? Que é quem mais luta pelo pensamento conservador, a ideologia conservadora, o estilo de vida mais conservadora. Nas universidades aí do país, a gente sabe, não sei, acho que ainda tá. Eu esqueci o nome daquela universidade famosíssima lá em São Paulo. USP. A USP. Tá em greve. Greve de alunos. Ô, filho de Deus. Aluno vai ficar em greve por quê? Tá faltando professor? Não. Tá faltando bolsa? Não. Todo mundo tá lá. Peraí. Entendeu? Tem suporte, tem assistência, tem professor, tem espaço, teve a oportunidade de ir pra lá. O que é que tá. Não sei qual o motivo de aluno estar de greve, não. Não entendi, não, o motivo do aluno estar de greve. Na minha época, aluno, quando estava de greve, que inventava de chegar pro pai e dizer assim, pai, eu não vou mais pra escola, não. Mas levava um pau. Pai levava uma isso aí. Eu mesmo, quando inventei essa história de vou largar a escola para ir trabalhar. Meu pai, pelo amor de Deus, meu filho, vai trabalhar. Pelo amor de Deus. E eu vi tantas outras coisas na minha rua, assim, de filhos que eram abordados de forma duríssima pelos pais para irem para a escola, né? Então, o que meu pai dizia assim, qual o motivo que você tem para deixar de estudar? Nenhum. Tu não tem que trabalhar. Tu não tem que sustentar a casa. A comida que tu precisa se alimentar tá na mesa. A cama para tu dormir tá aí paga. Tu vai fazer greve de escola para quê? Né? Mas estou inventando isso aí. Mas então, tá tendo essa greve lá na USP e a gente trouxe um episódio especial, né? Vai ter um episódio especial aqui no nosso canal falando justamente sobre os desafios do jovem na universidade, né? Isso com o Felipe Padilha e o Leonardo Padilha, duas figuras, tá? E a gente espera por vocês. Um abraço, podcast do mestre, onde o único mestre aqui são vocês. A gente somos só aprendizes. Até o próximo.